Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Faltam 7 dias para as eleições dos Estados Unidos. Aqui estamos novamente, Fogo e Fúria, com Isabel Lucas. Olá, Isabel. Olá, David. E David Pontes. Começando assim, pegando em pequenos grandes assuntos, Trump teve um comício em Madison Square Garden, num território que não lhe é favorável, apesar de tudo, é Nova York, não é, como dizia, acho que um dos participantes, um swing state, não será, irá votar democrata, mas deu que falar porque, nomeadamente, as participações que foi tendo, não do próprio Trump, mas de uma série de outros personagens, foram de modo apesar de já termos atingido níveis de alguma irracionalidade e de alguma incompreensão, nós portugueses que há pouco tempo, ou que agora mesmo, nestes últimos dias, estivemos chocados com afirmações mais radicais de direita, de repente ter alguém num congresso a dizer que Porto Rico é uma ilha de lixo, chega para chocar. E há aqui digamos, uma arrogância quase nesta estupidez e nesta brutalidade que não deixa de ser preocupante se tivermos em conta aquilo que poderão ser, obviamente, os resultados das eleições. Sim, é aquilo que muitos analistas e especialistas nestas questões da política, sobretudo nos Estados Unidos, têm estado a falar, é neste descambar do discurso político e do insulto, ou seja, não há... Podemos estar aqui a tentar perceber que conteúdo é que estão a ter estes debates ou estes comícios, qual é o nível das narrativas, do que é que aparece aqui, se há algum pensamento, e o nível é cada vez mais o do insulto, não é? A questão já tínhamos visto os imigrantes que comem cães e gatos, agora vemos os porto-riquenhos serem chamados de lixo, ainda esta semana Kamala Harris também chamou Trump de fascista, e Trump veio dizer que não era nada fascista, que fascista era ela, e portanto estamos aqui numa espécie de bate-boca e daquilo que se pensava que podia haver um nivelamento por cima por parte da outra candidata, a partir do momento em que alguém chama fascista também abre aqui qualquer coisa, não é? Já discutiremos isso um bocadinho mais para a frente, não é? Tá mas bem, há de alguma forma, sentes que esta arrogância pode ter, já a semana passada ou há 15 dias, não sei, também falávamos disso, a ideia de que há alguma euforia no círculo de Trump que pronuncia a ideia de que poderão mesmo vencer. As sondagens continuam a dar as coisas mais ou menos empatadas. Há quem diga que os democratas não podem ligar muito a isso, mas é um facto que de repente o mundo pode mesmo vir a ser confrontado com isso. Quem foi confrontado há pouco tempo com uma decisão, pelo menos no mínimo estranha, foram os jornalistas e os leitores do Washington Post, pela primeira vez em cerca de 30 anos, depois de umas reuniões entre o acionista, que vale a pena lembrar, é um multimilionário Jeff Bezos, donos da Amazon, chegou-se à conclusão que o patrão não queria que eles de alguma forma endereçassem ou que manifestassem apoio claramente a nenhum dos candidatos, que é uma maneira de dizer não o manifestassem a Harris, porque era esse obviamente o candidato que eles iam escolher. Timothy Snyder, um historiador, tem uma série de regras sobre como evitar ou como não entrar no caminho do autoritarismo. Eu julgo que é a primeira, que diz não obedecer por antecipação, e aquilo que nós vemos é de alguma forma eles obedecerem por antecipação, é prevendo que pode haver a hipótese de Trump ganhar, nós não queremos estar do lado daqueles a quem ele ameaça claramente vir a tornar a vida difícil. E isto deu que 200 mil assinantes saíram do Washington Post. Existe uma discussão interna travada com artigos de opinião. 8% de 2,2 milhões e meio de assinantes até agora. É um número que
que tem o valor que tem, mas é um número significativo. Isso que estás a dizer pode ter várias leituras, de facto essa pode ter uma leitura, mas também pode ser aquela de facto isto ser mais um sinal de que Trump está a ganhar aqui alguma força, não se sabe exatamente como, mas há indicadores que levam que muita gente que tem algumas cautelas, eu esta semana estive a falar com pessoas ligadas às universidades, à sociologia, à política, que um deles dizia-me que lhe parecia que muitas pessoas até agora que não têm dito ou que não dizem e que não se têm atrevido a dizer que votam Trump vão votar Trump. Aquilo que tem acontecido é que Trump está a ser Trump, não é? Ele já lá esteve, as pessoas já sabem o que é, não sabem o que é que vai ser a seguir. E tudo isto leva tanto a uma perplexidade como é um pouco mais do mesmo, é que ele já lá esteve. Sim, há esta ideia de que de alguma forma há aqui uma espécie de amnésia quando se olha e se projeta aquilo que poderá vir a ser um potencial segundo é uma espécie de ele já lá esteve e não foi assim tão mau. Mas foi. Para alguns. A questão é que foi razoavelmente mau e vale a pena sublinhar. O mundo está diferente, mas ele é alguém que de cima do seu lugar fez, ou de cima do seu posto de comando de uma das principais nações do mundo, contemporizou com tiranos, tentou perseguir, se não o conseguiu totalmente, tentou perseguir claramente uma série de adversários, ou putativos adversários, tentou mobilizar o sistema de justiça para trabalhar em função daquilo que ele achava que eram os seus objetivos, espalhou teorias da conspiração, espalhou questões de saúde pública, perturbou questões de saúde pública durante o Covid. Ele fez isso tudo que racionalmente e olhando para as coisas são mesmo perturbações e que deveria de levar o povo norte-americano, mas nem isso é suficiente para ele deixar de estar de alguma forma ali taco a taco nas sondagens. Talvez como uma senhora que eu via, um relato que eu vi há uns tempos atrás, em que a mulher que expunha este relato nas redes sociais perguntava se isto era um culto, porque uma senhora qualquer que lhe dizia para votar nele, dizia-lhe, mas não se preocupe, ele tem um plano para nós. Ou seja, há quase uma crença, uma fé. E há também uma pergunta que tem vindo a ser repetida muito nos últimos tempos e sobre a qual eu gostaria de conversar contigo, que é esta ideia de se Trump é mesmo fascista ou não. E de que maneira é que isso se deve ser enunciado ou não, de que maneira é que vale a pena classificá-lo dessa forma. E falo isto muito por um artigo também que deu à luz no New York Times. Este artigo vai buscar Robert Paxton. Ele é um importantíssimo historiador em tudo o que tem a ver com regimes autoritários, até porque foi ele que em tempos escreveu, hoje tem 92 anos, escreveu um livro muito importante em 1972, Vichy France, Old Guard and New Order, 1940-1944, ou seja, a França de Vichy, a velha guarda e a nova ordem, e este livro contava e serviu para uma espécie de alguma forma de ressurgimento da discussão sobre aquilo que tinha sido o período de ocupação nazi na França, e para explicar que, ao contrário daquela que era até aí a narrativa, digamos, oficial, consensual e apaziguadora, os franceses não tinham sido todos da resistência. Pelo contrário, o regime de Vichy de alguma forma abraçou uma série de ditates do regime nazi, de alguma forma olhou para aquilo que tinha acontecido, nomeadamente para a rota francesa, no confronto com os alemães, como um sinal da sua sociedade que estava em queda, e este livro, mesmo sendo escrito por um norte-americano, através é engraçado saber isso, através dos arquivos alemães, já que os arquivos franceses tinham um período de proteção bastante maior, ele conseguiu pôr os franceses a discutir aquilo que tinha sido o seu papel na Segunda Guerra Mundial. E é este mesmo senhor que há uns anos atrás, perguntado sobre se achava que Trump era fascista, preferiu não usar esse termo. Até que na sua televisão viu a ocupação do Capitólio e
a partir desse momento, com a entrada em campo da violência, e ele achou e admitiu, e isso foi uma espécie de reconhecimento para uma discussão académica que já durava algum tempo no interior da Academia dos Estados Unidos. De repente ele disse, não, isto é fascismo, mas de qualquer maneira ele não achava muito útil usar essa expressão, porque acha que não vai contribuir para nada. Há outros que acham que vale a pena usá-la e que é mesmo fascismo. Normalmente a maior parte acha estas duas coisas, mas há aqui uma discussão que pode ser importante, embora provavelmente não serve para nada, porque como tu dizias ainda há bocadinho, Kamala já veio dizer isto, e acho que se calhar disse no seguimento deste importante artigo, mas provavelmente isso não servirá para nada no momento em que as posições estão tão radicalizadas que de facto não ajuda ao combate dos democratas. Dito isto, Trump é fascista, Isabel. Eu tentei falar com esse senhor historiador esta semana, mandei-lhe um mail, ele respondeu-me e disse que não queria falar sobre a América neste momento, nem sobre isso. É curioso dizer isso, mas essa discussão de ele é fascista ou não é fascista, muitos desprezam esse lado. Para ser fascista é preciso ter aqui alguma espécie de ideologia muito mais aprofundada, mas e já veio alguém que o conhece bem e que trabalhou com ele na Casa Branca, dizer, nomeadamente John Kelly, que prefere usar a palavra ditador a fascista. Ele terá esse ímpeto de ditador, e é isto que muitos referem. O fascista aparece aqui com algumas reticências. O nazi também já ouvimos dizer aqui que ele tem terá essa ligação afetiva ou não com essa ideologia, mas até de Hitler ele já falou bem também, não já é? falou de Hitler, sim, mas já veio também dizer o contrário. Aliás, ele diz uma coisa e o seu contrário, e o facto de mentir e dizer uma coisa e o seu contrário não o tira, não mexe nada naquilo que são as intenções de voto. Parece que qualquer coisa que ele diga, por mais abjeta que seja, não afasta eleitores suficientes, e não sabemos quais é que ele vai buscar aqui. Mas o tirano é uma das expressões que aparece mais ligada àquilo que é o ímpeto, ou que será o ímpeto, o tirano, o ditador, sobretudo o ditador, ou aquilo que é o ímpeto de Trump. É porque, se calhar, o mais perturbante nesta discussão é olhar para aquilo que Robert Paxton defende, nomeadamente. Ele não acha que seja tanto uma questão ideológica. E eu julgo que isso, pelo menos a mim, é que me soou como uma espécie de morro no estômago. Ele acha mesmo que há uma série de líderes que aproveitam coisas que emanam da própria sociedade, ou seja, de baixo para cima e não Sim. tanto de cima para baixo, como nós temos alguma tendência a achar que de alguma forma Hitler ajudou a formatar aquilo que os alemães pensavam, que Mussolini ajudou a formatar aquilo que os italianos pensavam, e aquilo que Paxton defende, nomeadamente na sua observação que fez das ditaduras ou dos regimes autoritários na Europa, é que há uma espécie de emanação do próprio tecido social que depois cristaliza e se transforma no topo da pirâmide, nestes líderes carismáticos que sabem aproveitar isso, e porventura ninguém o fez de uma forma tão habilidosa, diria eu, como Donald Trump, porque ao contrário daquilo que acontecia em meados do século XX, onde os regimes autoritários, até porque estávamos a sair de monarquias e tudo isso eram absolutamente naturais, nós não pensávamos estar a viver isso novamente no século XXI, e de alguma forma Trump consegue trabalhar isto de uma forma em que mistura desde a sua... Trump, não é? Trump consegue trabalhar as bases, e tem conseguido trabalhar as bases, porque as bases de alguma maneira sentem-se de alguma maneira abandonadas há muito tempo, e não sei se é saber, há aqui uma espécie de intuição, se calhar, que o leva a saber falar para essa base, e a ilusão de que, ou a ilusão ou a não ilusão de que esse poder lhe é dado pela base, é aquilo que vai ser posto à prova, não é? E se a base não está também unida, não é? A base está completamente dividida, e vemos aqui uma base dividida em dois, e mesmo entre o partido de Trump, vemos que falamos aqui de trumpismo e de Trump, e não falamos
republicano, raramente aparece aqui o nome Partido Republicano, ou os republicanos, não é? Até porque os republicanos neste momento, me parece, de alguma maneira, que estão aqui a interrogar-se sobre aquilo que serão, neste momento e depois de Trump, o que é que serão. Portanto, as bases, é uma base dividida, que estando tão dividida, se deixa levar por um apelo que vem de cima e que lhes parece falar, e esse apelo parece-me que é um apelo autocrático, não é? De alguém que tem esse, que está a exercer aquilo que eu dizia há pouco, esse ímpeto, não é, de ditar às bases aquilo que as bases devem fazer, e a base está quase que adormecida, não é, e deixa-se levar. Dizer isto parece uma maneira muito simplista, mas se calhar não é muito longe daquilo que está a acontecer. E por isso o próximo é mesmo na próxima sexta-feira, com o Ruben Martins e o Pedro Guerreiro, a partir dos Estados Unidos. Vamos então perceber se o pior que nós achamos vai poder mesmo acontecer. Os sinais são fúnebres, Isabel, e por isso vamos esperar. Apesar de tudo, o mundo democrático, aqueles que acreditam na democracia e na liberdade, não podem deixar de olhar para isto com uma grande dor de cabeça. Até lá, cruzemos os dedos. Sim, até lá. O público fica no ouvido.